Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Que beleza de telefone, que coisa fantástica, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Gostei. Espero que eu não fiz nada. O meu telefone tem vida própria, o telefone ou a linha, sei lá, não sei de onde vem o problema, mas eles têm vida própria. Eles funcionam bem assim que desejam, né? Ah, tá. Vamos lá, Rodney. O que você tem para falar da rádio aí? Deixa eu ver aqui o que você tem para falar. Tempo quente em Goiânia? Tempo quente na Goiânia. O que está acontecendo em Goiânia? Então, meus amigos da Showtime, tempo quente envolvendo o rádio esportivo de Goiânia, né? Você deve lembrar que algumas semanas eu falei aqui da estreia da Rádio Sagres 730, né? Na verdade, a antiga 730, que na verdade é a antiga Rádio K do Brasil, agora com um novo dono, né? Finalmente o dono resolveu imprimir a sua linha, entre aspas, empresarial na rádio. Então agora nós temos a Rádio Sagres. Só que o que acontece lá? As transmissões de futebol são terceirizadas, já eram terceirizadas na época da 730 e continuaram assim, devido à questão de contratos, etc. E quem é o responsável lá é o radialista Nivaldo Carvalho, de uma empresa chamada Planejar Publicidade. Tudo estava indo bem, as coisas estavam caminhando aí de uma forma interessante, tanto até que era essa empresa que iria ser responsável pela cobertura da Copa do Mundo em parceria com a Rádio Sagres. A Sagres 730 ia fazer alguns ajustes, inclusive foi ela a responsável pela contratação do Everaldo Marques para fazer a narração de alguns jogos da Copa do Mundo agora na Rússia. E até por enquanto estava tudo certo, nada dava mostras de que algo ia mudar. Pois bem, então eis que o nosso grande amigo Álvaro Maia, lá diretamente de Goiânia, publica a seguinte notícia: a partir do dia 9 de abril, a equipe esportiva da Planejar Publicidade vai deixar a Rádio Sagres 730 e estrear na Bandeirantes 820. Essa Rádio Bandeirantes 820 é uma afiliada da rede Bandeirantes de rádio, né? Ela tem uma programação própria durante a maior parte do tempo, mas em alguns horários ela retransmite a programação da Rádio Bandeirantes aqui de São Paulo. Todos os integrantes, então, quase toda a equipe, incluindo Edson Rodrigues e alguns outros nomes, vão para o novo prefixo. E a Rádio Sagres vai ficar somente com o pessoal contratado pela emissora para a cobertura da Copa do Mundo. E a tendência é que depois do Mundial continue o esporte na 730, tendo à frente Rafael Bessa, Monara Marques e Vinícius Tôndolo, como equipe esportiva menor. Só que tem um pequeno problema, né? Até aí seria uma notícia como todas as outras, né? Como várias outras que nós demos aqui. Um profissional que sai de uma emissora vai para outra, uma equipe esportiva que sai de um lugar vai para outro. Mas tem um pequeno problema aí. A Rádio Bandeirantes 820 já tem a sua equipe esportiva. Ou seja, tem lá os seus profissionais. O espaço lá da 820 é terceirizado pelo João Batista. Não é um nome muito conhecido aqui em São Paulo, mas ele que é o camarada que manda prender e manda soltar lá. Então agora temos um impasse, né? Então agora tem esse tempo quente aí em Goiânia, porque o João Batista, inclusive no ar, está dizendo que vai lutar para que a sua equipe permaneça lá na emissora, até porque eles não têm nenhuma perspectiva de se transferir para uma outra emissora de rádio. E muita gente aí, sem se confirmando essa alteração, muita gente vai ficar desempregada e etc. E o João Batista resolveu até apelar para a justiça, porque ninguém da emissora, ninguém da Bandeirantes 820 chegou e conversou com ele, nem mesmo para propor a renovação de contrato e nem para avisar que uma outra emissora uma outra equipe estava chegando. Então, impasses à parte, a Rádio 730, então, agora que vai ficar sem essa equipe terceirizada, já está se mexendo para contratar alguns profissionais para fazer a cobertura da Copa do Mundo e seguir com o departamento esportivo. Oi? Rodney, essa equipe que está lá no momento é contratada ou é terceirizada?
da 820 também, é terceirizado então, também. Então pode entrar na justiça, porque vão perder, porque o judiciário não reconhece arrendamento de horário. Não reconhece arrendamento de horário? Então fica a dica aí do João Alckmin. Não reconhece nem arrendamento parcial, nem total. Se o dono quiser, ele simplesmente põe todo mundo para correr e acabou, porque o judiciário não reconhece. Então tá aí a pitada importante do João Alckmin. Então eu acho que é melhor o João Batista e o Joãozão procurar outra emissora, porque ele vai perder. Mas, por sua vez, a Rádio Sagres 730, ela está acertando a contratação de alguns profissionais, já fechou com o José Carlos Lopes, que era inclusive da Rádio 730, e outros 2 nomes também vão ser confirmados aí durante as próximas semanas. Um deles é do Charlie Pereira, que também já estava na emissora e vai ficar na Rádio 730, a Rádio Sagres 730. Então temos toda essa situação aí, realmente um climão ruim, hein? Um climão ruim lá em Goiânia, envolvendo o rádio esportivo e essa questão da mudança de emissoras da equipe esportiva que estava na Rádio Sagres 730 e que está indo hoje para a Bandeirantes 820. Você fez uma correção outro dia a respeito daquela liminar que permitia a Bandeirantes voltar a transmitir, né? Sim. Explique aos nossos ouvintes, por favor. Eu vou ter novidades sobre essa história na próxima semana, tá, João? E eu já quero dizer que você é um gênio. Não sou não. Você é um gênio, João, porque você me ajudou eu só preciso de uma confirmação. Independente se ela vir ou não, semana que vem eu tenho novidades. Mas é assim, na semana retrasada, a Rádio Bandeirantes anunciou que a frequência dela de FM nos 90,9 iria voltar a transmitir a Voz do Brasil no horário das 19 horas. Durante o programa Bastidores do Poder, o Pedro Campos anunciou que a liminar, aí eu vou colocar a suposta liminar que mantinha o horário liberado, tinha caído, inclusive o ministro era o Edson Fachin. Só que a partir do comentário que você fez na semana passada, eu corri atrás e eu percebi que tem algo de errado nessa história. Tem algo de errado nessa história. Porque então, se o ministro cassou a liminar, ele não poderia, a não ser que ele tivesse voltado atrás, o que não existe, ele teria que ter mandado para o plenário. Não foi o caso. Não foi o caso. E aquilo que eu disse continua. Agora, a Transamérica está avançando no Espírito Santo, é? Pois a Rede Transamérica, fazia tempo que eu não recebia informativos da Transamérica, né, sobre a questão da expansão das afiliadas deles, né? Então agora, pelo jeito eles voltaram aí, estão com tudo. A Rede Transamérica chegou a mais uma região do Brasil, a grande vitória no Espírito Santo. A estreia da franqueada da Transamérica do segmento Pop, na frequência 91,9 FM, ocorreu na última quarta-feira, dia 14, em 11 cidades, incluindo Vitória. A ação é resultado da associação com a Rede Sim, importante grupo de comunicação local. A estreia resulta na presença da emissora em todas as capitais da região sudeste do país, e a Transamérica Pop, além da capital do Espírito Santo, estará presente nos municípios de Vila Velha, Serra, Fundão, Guarapari, Viana, Cariacica, Domingos, Martins, Santa Leopoldina, Marechal Floriano e Ibiraçu. A partir de agora, então, como diz aqui o proprietário lá da Rede Sim, os ouvintes contarão com uma programação diferenciada e extremamente moderna. Mas não fica só por aí, não. Depois da grande vitória, a Rádio Transamérica chegou a mais um município do Espírito Santo, que é Cachoeiro de Itapemirim. E na frequência dos 90,9 entrou a portadora Hits, né, que é aquela portadora mais popular. A Pop é a que toca dance music, entre outras coisas, e a Transamérica Hits, ela toca sertanejo, pagode, entre outros estilos musicais. Essa estreia em Cachoeiro do Itapemirim é uma região que conta com mais de 462 mil habitantes, ocorreu na última terça-feira e foi marcada por shows de Gustavo Lima, Paula Neves, Felipe Alves, realizados no Parque de Exposições do Carlos Caiado Barbosa. E além da programação musical, a Transamérica de Cachoeiro do Itapemirim contará com notícias e a realização de muitos shows. Vamos combinar, vamos combinar que o dono da Transamérica, se tem uma coisa que não lhe falta, é dinheiro. Era o dono do Banco Real, da sorveteria Bassi, o que não falta para ele é dinheiro, viu?
Ah, não falta para ele dinheiro, é o seu Aloysio de Faria, que era dono do Banco Real. Aí ele vendeu, uma coisa que eu achei interessante, né, na trajetória dele, ele resolveu vender o banco e ficar com a rádio, né, ou seja, e ele resolveu ficar com, diria, a parte menos lucrativa das suas empresas, né, mas eu acho que ele deve ter vendido por um bom dinheiro, deve ter feito um bom pé de meia aí para se sustentar. Mas tem uma pergunta aqui que chegou via Facebook do Marcos Vinícius. Ele me diz aqui, mas a Bandeirantes está transmitindo mesmo a Voz do Brasil? Os 840 kHz estão transmitindo. A liminar que permitia a Bandeirantes, que desobrigava a Bandeirantes de transmitir a Voz do Brasil, caiu no ano passado. Mas os 90,9 ainda estão com essa liberação vigente, então por isso que no FM a Voz do Brasil ela entra em horário alternativo. Por exemplo, ontem ela entrou depois do jogo entre Corinthians e Bragantino. Então quando a gente fala em Rádio Bandeirantes, a gente tem que dividir a frequência de 90,9 de AM de FM, que é pertencente a os 90,9 pertencente à VIP Rádio TV Limitada, que é um grupo lá do litoral, e os 840, que é a frequência própria da Bandeirantes, 840 kHz. A liminar, ela está vigente nos 90,9 no FM. Então, por enquanto, até que ela seja derrubada, mas aí até o momento em que ela for derrubada, eu imagino que já estará vigorando a nova lei aí da Voz do Brasil, que permite a flexibilização. Verdade. Eu estou acompanhando, o Temer ainda não assinou, então não sei quando isso vai acontecer, não sei se ele vai fazer algum veto, se ele vai derrubar algum item da lei, mas de qualquer forma ainda carece de sanção presidencial, a lei que flexibiliza a Voz do Brasil, lei que foi aprovada na semana retrasada. Qual a novidade do grupo Rede Brasil Sul? A Rede Brasil Sul é a nova rádio musical. Vocês lembram aqui, eu falei já que o grupo RBS estava com uma programação nos 92,1 MHz, né, que era a Rádio Farroupilha FM, que era uma rádio muito tradicional lá. Eles resolveram passar para o FM, só que essa experiência acabou não dando certo, porque eles fizeram muitas mexidas na programação, tiraram alguns comunicadores que faziam muito sucesso lá, mas o FM, essa frequência da Farroupilha em FM não decolou. Então, eles tiraram essa emissora do ar e a partir de agora uma outra emissora vai ocupar essa frequência, chama 92 a Rádio Mais. A novidade foi apresentada na última quinta-feira em uma coletiva de imprensa, seguido de um evento para parceiros de mercado na Woods, em Porto Alegre. Para manter uma relação de proximidade com o ouvinte, a nova rádio terá a programação comandada por um time de comunicadores já conhecido do público: Cris Silva, Rodrigo Adams, Adriano Domingues, Martim TJ, Duda Garbi, Arthur Gubert e Mari Araújo. Ancorada nos hits populares do momento, a programação foi pensada a partir da jornada do consumidor. Na manhã, por exemplo, o ouvinte vai se deparar com músicas do momento, drops de informações e serviços, como hora, temperatura e trânsito. E já no período da tarde e noite, a programação será essencialmente musical, com poucas interrupções entre uma música e outra. E além disso, promoções, sorteios de brindes serão anunciados a qualquer momento pelos comunicadores do novo produto. E uma coisa que me chamou a atenção, eu sei que aqui nós somos um programa de rádio, mas tem lá no Rádio Amantes, um grande camarada meu acabou descobrindo uma semelhança entre os dois no logotipo da 92 FM e no atual logotipo da Rádio Globo, especialmente no que diz respeito às cores dos dois logotipos. Então elas têm uma cor, um avermelhado, depois ela acaba tendendo para um amarelo. Então o conceito do logotipo tem muitas semelhanças. Quem quiser, dê uma olhada lá no Rádio Amantes para que vocês possam então poder conferir, verificar que esse conceito é praticamente o mesmo, meu caro João Alckmin. Me diga uma coisa, que tipo de música vai tocar? Sertanejo, músicas sertanejas do momento e outros ritmos mais populares, né? Ah, porque eu me enganei quando você falou musical, eu pensei que era de música mesmo. Ela vai contar, o conceito dessa 92 FM, a rádio chama Rádio Mais, é um conceito de uma rádio musical popular, ou seja, deve ter algum conceito semelhante aí do que já faz a Nativa, a Band FM
e outras aí que são sucesso pelo país. E o que a Jovem Pan São Paulo Brasil deixou Itapetininga? Não, na verdade não é Jovem Pan São Paulo Brasil, é Jovem Pan News. Então, para mim é Jovem Pan São Paulo Brasil. Acabou, quero saber. Jovem Pan São Paulo Brasil. Exatamente. Vamos lá, informações do Tudo Rádio, rede Jovem Pan News, liderada pela Jovem Pan AM 620, 100,9 no FM de São Paulo, não conta mais com uma afiliada instalada em Itapetininga, cidade que é localizada no sul do estado paulista. Segundo informações veiculadas pela rede, não houve o cumprimento do contrato de afiliação por parte da emissora. Chamadas veiculadas na Jovem Pan News informaram o desligamento dos 900 da emissora que opera nos 900 kHz em Itapetininga. Segundo a rede paulista, o acordo de afiliação foi encerrado no início de março após o não cumprimento de cláusulas do contrato. Aí não se entrou em detalhes sobre quais cláusulas não foram cumpridas. A Jovem Pan alega que a afiliada veiculou uma programação que não condiz com a rede em janelas locais. Pode ser que eles tenham colocado música, pode ser que eles tenham tirado a emissora do ar. As afiliadas da Jovem Pan News precisam seguir o padrão artístico e jornalístico estabelecido pela cabeça de rede, processo iniciado em 2013 com a implantação do projeto. Mas, após o encerramento da afiliação, a emissora de Itapetininga seguiu retransmitindo a rede, o que motivou a inclusão de chamadas da Jovem Pan News sobre o caso, informando a audiência que a emissora em questão não tinha mais autorização para atuar como afiliada da rede paulista. A única emissora hoje na região sul do estado de São Paulo autorizada a operar com a marca Jovem Pan é a Jovem Pan FM 88,9, afiliada da rede FM voltada para a região de Itapetininga. O nome original da 900 AM de Itapetininga é Rádio Clube, e a emissora atuava como a afiliada da Jovem Pan desde setembro de 2014, e antes a emissora foi afiliada da Rádio Globo. Eu lembro que há não muito tempo, melhor dizendo, uma emissora de Maceió também estava afiliada à Jovem Pan News e teve também esse mesmo tipo de problema, e esse mesmo tipo de aviso foi divulgado aí durante a programação, que essa Jovem Pan de Maceió estava operando de forma irregular. Marcelo de Sena manda uma mensagem aqui, né? Ele mandou dessa vez uma mensagem em inbox. Ele está falando do Carlos Eduardo Miranda, produtor musical, jurado, jornalista, que morreu na noite de ontem, e o Marcelo Sena diz aqui que teve o privilégio de fazer 2 entrevistas com ele. Está aí uma grande perda para o mundo artístico. O Miranda foi jornalista, escreveu muitos anos aí na revista Bis, a revista de música da editora Abril, depois outras editoras, mas acho que a passagem mais conhecida dele foi como jurado aí do Ídolos no SBT, e foi aí que a figura dele passou a ser muito conhecida e muito admirada, João. Antes do intervalo, uma boa notícia: a Rádio Jornal do Brasil, o Jornal do Brasil volta ao rádio, né? Pois na verdade, o Jornal do Brasil voltou como jornal impresso. Sim. Isso até, como o nosso foco aqui é em rádio, eu não cheguei a falar disso, mas já há algumas semanas o Jornal do Brasil voltou a circular na cidade do Rio de Janeiro e em regiões próximas, né? Que é uma boa notícia e um ato de coragem, né? Porque hoje em dia jornal impresso não é algo que é muito consumido, mas de qualquer forma a gente aplaude aí a iniciativa dos empresários que estão aí tocando esse projeto do Jornal do Brasil. Mas só que a coisa não vai ficar por aí. Segundo informações do próprio jornal, o empresário Omar Pérez, que é presidente atual do Jornal do Brasil, firmou um contrato em que assume a Rádio Livre AM na frequência de 1440 kHz. O plano é que ela seja exclusiva para a transmissão de notícias e entrevistas, e a estreia está prevista para o próximo dia 2 de abril. O projeto tem a participação do advogado Vivaldo Barbosa, que é ex-secretário de Justiça do governo de Leonel Brizola. Não sei se você conhece, mas a notícia do JB, Sim. que informou a volta da Rádio JB, destaca a participação do Vivaldo Barbosa, repetindo que é ex-secretário de Justiça do governo de Leonel Brizola. Bom, rádio comunitária não poderá veicular propaganda comercial. Uma má notícia aí para as rádios comunitárias, né? Eu sei que tem algumas aí que retransmitem a programação da Showtime. Posso lhe dizer uma coisa? Pode, até 2. Essa decisão não tem valor. Será que não tem? É do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e ela pode ser revogada. Quem decide sobre isso, porque como
Rádios é uma concessão federal, a competência é da Justiça Federal e não estadual. É uma decisão anódina que não tem valor legal. Mas então por que o Tribunal de Justiça acatou uma... Porque eles julgaram errado, porque quem decide sobre rádios, qualquer concessão federal é a Justiça Federal. Então deixa eu só passar as informações básicas aqui, né? Essa decisão foi proferida lá na 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao negar recurso da Associação do Movimento de Radiodifusão Alternativa de Horizontina, inconformada com a decisão que a impedia de veicular propaganda comercial na programação diária da emissora. Na verdade, assim, em resumo, só para explicar para o ouvinte, como é que é? Na verdade, as rádios comunitárias, elas não podem veicular propaganda ou peças publicitárias. Elas podem ter uma espécie de, o que se chama de apoio cultural. Então, por exemplo, vamos lá, eu estou apresentando um programa na rádio comunitária e eu falo assim, este programa tem o apoio cultural da Padaria do Fufunha. Só que aí, na verdade, o que eles não podem ter é um comercial, um testemunhal. Então eu não posso chegar numa rádio comunitária e falar assim, que na Padaria do Fufunha você tem sempre o melhor pão, o melhor atendimento. Aqui na Padaria do Fufunha a gente não queima rosca, a gente tem o nosso telefone para nós, 266, um tapa na orelha. Então isso não pode acontecer na rádio comunitária. Então, em resumo é isso. Então, agora, como o João Alckmin disse brilhantemente, é uma decisão que não tem valor. Tem inclusive uma decisão aqui. O juiz da 2ª Vara da Justiça Federal de Marília, Luiz Antônio Ribeiro Martins, reverteu uma decisão da Justiça Estadual e determinou a reabertura das rádios Clube AM e Itaipu FM. A competência é da Justiça Federal para se manifestar sobre emissoras comerciais, sobre emissoras educativas e sobre emissoras comunitárias. Então é uma decisão anódina. Então, certamente, a Associação do Movimento de Radiodifusão Alternativa de Horizontina irá recorrer a instâncias superiores, Sim. Instâncias que eu imagino que sejam federais. Vai para o STJ para definir a competência. Então é isso. Então fica aí esse registro. No entendimento lá regional, não é possível colocar comerciais em rádio comunitária, mas... Que você veja bem, o artigo 18 da Lei de Radiodifusão Comunitária, regulado pela Portaria 4334/2015 do Ministério das Comunicações. Então, a competência é da Justiça Federal. Muito bem. Então, vamos acompanhar. Acompanhemos. E, com certeza, teremos outros desdobramentos aí. Everton Guimarães. Everton Guimarães, para quem não sabe, né, eu imagino que muitos dos nossos ouvintes não saibam, mas muita gente sabe que ele é o integrante do Jogo Aberto, daquele programa de televisão da Bandeirantes, programa de debates esportivos, e ele participa sempre lá diretamente de Belo Horizonte, falando das coisas do futebol mineiro, Cruzeiro, Atlético e América. E agora, segundo o nosso amigo Anderson Chene, ele vai participar da programação da 98 FM, foi contratado pela emissora. A disputa pela audiência entre a Rádio 98 e a Super Notícias segue acirrada nos bastidores, e a 98 acertou a contratação do jornalista Everton Guimarães, que estreou na última segunda-feira, no horário das 8 às 10 da noite, é nosso concorrente, é claro, na apresentação do 98 Esporte, substituindo Tom Gleison Lage, que foi para a Rádio Super Notícias junto com Lélio Gustavo e o produtor Diego Mulambo. Everton segue apresentando os programas Jogo Aberto, Donos da Bola e o Brasil Urgente. Claro, Brasil Urgente é a versão regional lá para Belo Horizonte, lá da TV Bandeirantes. Tá. Claro que não, aqui em São Paulo, aqui no Nacional, né, a versão... É o Datena, né? É o filho do Datena. O Datena vai deixar a Rádio Bandeirantes também, tá? Por quê? Porque ele está começando a se aposentar, né? Não, na verdade ele vai fazer um programa aos domingos na TV Bandeirantes, né? A TV está fazendo uma ofensiva aí, vai lançar uma nova programação, então tem lá o Milton Neves no domingo à noite das 9 até as 11, das 9 da noite até as 11 apresentando o show do esporte. O Datena vai ter um programa de auditório aos domingos. A Kátia Pedrosa já estreou, né, na parte da tarde, vai ter um programa de manhã feminino. Agora o único em quem não mexem lá é o Daniel Bork. Daniel Bork continua com o seu programa de culinária. Parente do dono, né? É claro. E eu sei que tem uma brincadeira lá, né? Uma maldade que
O pessoal que comemora 10 anos de empresa ganha o troféu Daniel Bork de estabilidade. Teve gente que comemorou aí 10 anos em redes sociais. É realmente uma marca histórica. É verdade. Teve gente aí que realmente merece colocar esse troféu aí, né, num ponto mais alto da estante. E a Ótima FM, hein? A Ótima FM, que não sei se todos sabem, mas nunca é mais lembrado, vem a ser a FM do Celso Portiolli, né? É só um parênteses, né? O programa do Celso Portiolli da TV vai de mal a pior, tá? Por quê? Levando o ferro do programa do Geraldo Luiz toda hora. Você perguntou por quê? Talvez acho que a pauta, o formato do programa já tá ultrapassado, tanto até que uma das ideias do SBT agora para as próximas semanas é refazer o passe e repassa com a apresentação do Celso Portiolli. Mas se na TV as coisas não vão bem, no rádio, tá ótimo. Elas seguem de vento em popa. Então o blog Apaixonados por Rádio, o meu grande amigo, o meu grande camarada Adriano Ferreira, informa que a partir do dia 2 de abril, uma segunda-feira, a rádio Ótima FM, do proprietário Celso Portiolli, começa a realizar testes em Ribeirão Preto. A frequência é 89,1 MHz e a concessão é de Brodowski, cidade onde nasceu Cândido Portinari, e é uma cidade vizinha de Ribeirão Preto, ou seja, toda aquela região deverá receber o sinal da Ótima FM. Então, começam os testes no próximo dia 2 de abril. Essa é a segunda ou a terceira dele, hein? Eu acho que é a terceira. Terceira. Ele vai disputar com o Ratinho. Vai disputar com o Ratinho. Vamos ver quem que chega mais longe, né? E outra coisa, vamos ver quem que chega primeiro em São Paulo, né? O Ratinho andou procurando frequência aqui em São Paulo, né? Chegou até a conversar com o Abreu. Eu espero que ele chegou a conversar. Eu até lembro que eu fiz um apelo aqui no ar, falar, Ratinho, corre que é cilada, mas não sei se ele viu, meu amigo, até ele, eu vou dizer uma coisa pra você, o Ratinho não entra em furada não, viu? O Ratinho come o queijinho lá, porque aquele parece um queijinho, parece um polenguinho, o Abreu. E a Bandeirantes lançou um novo portal na internet? Na última segunda-feira, a Rádio Bandeirantes lançou seu novo portal na internet. A emissora terá o seu conteúdo reorganizado na nova página. Eu vi a página, é bonitinha, etc., moderna, né? Porque a página antiga já estava no ar, há uns 10 anos. Nossa. Agora, assim, não adianta nada você fazer um portal bonitinho se, de repente, ele não é atualizado constantemente. Lógico. Precisa de que os áudios dos programas, das notícias, dos gols aí da rodada sejam colocados aí em tempo hábil, porque senão não adianta nada você ter um site moderno, etc., tudo que foi mandado aqui pela assessoria de imprensa do Grupo Bandeirantes, se o site não tem aquilo que é mais importante, os programas anteriores, o conteúdo daquilo que já foi veiculado na programação da emissora. Então, fica esse registro aqui. O site é legal, é bonito, agradável de se ver, mas espera-se que ele tenha conteúdo, algo que faltou no site antigo aí por muito tempo. A gente sabe que a crise lá no Grupo Bandeirantes é tão brava que chega até a esquecer de atualizar o site. Barbaridade. Bom, e você está dizendo que as rádios terão poucos profissionais na cobertura da Copa, até porque nós não vamos nos esquecer, né, João, que a Copa é na Rússia, né, e a Rússia fica muito longe e é uma viagem muito cara. E é um país caro. É um país caro, um país que não diria que não é de fácil acesso, até por questões da língua, etc. Mas, segundo Flávio Rico, né, as rádios credenciadas para cobrir a Copa do Mundo irão com equipes bem enxutas. A Bandeirantes não saiu da lista oficial, mas se dá como certa a ausência do seu principal comentarista, Cláudio Zaidan. E aqui não significa que o Cláudio Zaidan não tomará parte da cobertura da Copa. Na verdade, ele não irá viajar para a Rússia. Ele vai fazer tudo daqui, os seus comentários, os comentários das partidas, todos daqui. É uma opção do próprio Zaidan, ele que já não costuma viajar nas coberturas tradicionais, né? Inclusive na última Copa aqui do Brasil ele também fez muitas transmissões dos estúdios da Rádio Bandeirantes. Mas a grande informação o Flávio Rico deu hoje: o José Silvério vai narrar todos os jogos do Brasil, assim como a abertura e a final da Copa do Mundo, e Ulisses Costa será o narrador de todos os outros jogos importantes da competição. Eu imagino que o Rogério Assis também deverá ter a sua parcela dos jogos, mas então José Silvério, repetindo, vai narrar todos os jogos do Brasil e a abertura e a final da Copa do Mundo, ou seja, o Silvério vai trabalhar bastante aí. Ele que está narrando apenas 2 jogos por mês. Hoje ele vai narrar Rússia e Brasil, que é daqui a pouquinho, para quem está ouvindo ao vivo,
na hora do almoço. Para quem está ouvindo no YouTube, com certeza já deve ter passado esse jogo. Eu não sei qual é o resultado, então não adianta nem me perguntar. Mas eu acho que, só um palpite, eu acho que o Brasil vence. O Brasil não ganhou, então meu palpite foi furado. E hoje também, eu lembro que eu falei lá atrás da Sagres 730, hoje tem a estreia do Everaldo Marques na narração de Rússia e Brasil, ele que vai fazer a Copa do Mundo da Rússia pela Rádio Sagres 730, ele que ainda está nos canais ESPN, vai permanecer lá, ele foi liberado pelos canais de televisão para fazer a narração dos jogos pela emissora de rádio, mas hoje ele vai fazer a sua estreia narrando Rússia e Brasil. Então hoje temos futebol aí com vários atrativos no rádio esportivo. Olha, eu não sei qual é o fuso horário daqui para a Rússia, mas esse negócio de assistir partida de futebol às 2 da madrugada é ruim, hein? Não, até que não. Dessa vez não vamos ter jogos às 2 da madrugada, não. A gente vai ter um jogo de manhã, um jogo na hora do almoço, um pouco depois, e um jogo lá pelo final de tarde. Então, não teremos jogos durante a madrugada. A não ser que a Copa fosse como já foi, né, na Coreia e no Japão, onde nós tínhamos jogos aqui de madrugada e pelo menos um jogo na parte da manhã. Eu lembro que teve o Brasil e Inglaterra, foi às 2 da manhã, e foi a maior audiência da história na madrugada da TV Globo. A Rede Globo transmitiu esse jogo sozinha. Também sozinha, até eu, né, Boder? Até nós, né? Mais alguma coisa? Não, é isso, João. Essas foram as notícias da semana no Meio Rádio. Eu volto na semana que vem com mais. Eu deixo aqui o convite para que todos acessem radioamantes.wordpress.com. Lá tem os programas anteriores, outras notícias. O blog está sempre atualizado. Aliás, eu quero convidar todo mundo a ler o excelente texto analítico que o meu colega Marcos Lauro, meu parceiro no blog, ele que me ajudou a criar no Rádio Amantes, fez a respeito do pânico, sobre o pânico na Rádio Jovem Pan. Eu recomendo a leitura, não vou entregar aqui para mais detalhes do texto. Tu é chato, hein? Você é chato, todo mundo curioso. Você é chato, hein? Você é chato. Tá. Não tem cantinho do Abreu, não diz o que está escrito. Já falei do Abreu aqui de passagem. Mas aquilo não é o cantinho do Abreu. Eu quero saber das loucuras deles. Tá maluco, cara? Não, por enquanto não teve nenhuma loucura, mas estamos sempre atentos. Eu acho que o Abreu tá na coleira, viu? Por isso que ele não tá fazendo nenhuma loucura. Rodney, até sexta, um abraço. Até sexta, grande abraço. Tchau. Até mais, pra todo abraço, mundo. querido, tchau. Bom fim de semana. Obrigado. Tchau, Rodney, abraço.